E aí sobre a otimização de anúncio, ela vai funcionar mais ou menos assim, ó. Aqui, em anúncios patrocinados, é mais prático de realizar, tá? Mas se for por aqui também, tá tudo certo. Qual que é o grande segredo da otimização, né, dentro das campanhas de ads? É reduzir o que está mal e aumentar ou manter a entrega daquilo que está entregando bem. A criação de campanha foi um assunto que eu não entrei no outro vídeo. Por quê? A criação de campanha ela pode confundir um pouco a cabeça e ser explicado junto. Então, primeiro o ideal é entender as métricas e como elas funcionam, mas isso aqui vai ser de boa. Acho que o dado mais complexo aqui é o Tacos e o Acos, mas, tipo, é bem tranquilo, né? Porque é retorno por investimento. E acho que é mais isso mesmo. A nível de criação de campanha, ó, você vai ter a visualização aqui, ó, publicidade por campanhas e por anúncios patrocinados. Se você for em anúncios por campanha, você consegue ver aqui, ó, tranquilamente, ó, os mesmos dados, né? Investimento da campanha, receita da campanha, cliques, etc. Em teoria, o que você sempre precisa ver na hora de otimizar algo? O investimento. Por quê? Você não concorda que todos os dados aqui são gerados através do investimento? Se aqui não existisse investimento, o único dado que ia retornar para a gente, sem ser esse restante aqui que está, é as vendas sem publicidade. Que é nada mais nada menos como a conta já roda normalmente, entende? Então, o investimento é a partir dele, do investimento que gera o clique, a partir do investimento gera receita, porque só pode ter receita através de produtos que foram investidos. O investimento dividido pela receita que gera o ACOS e as vendas publicitárias só são geradas por conta do investimento que gerou a conversão, entendeu? Então, o investimento ele é o dado que mais importa para você, porque tudo dentro do painel é balizado através do que ele te retorna, beleza? Então, quando você for otimizar, você pode fazer dois caminhos: otimizar por campanha que investiu mais, ou você poderia investir por campanha, por produto que está investindo mais, entendeu? Então, se você for em anúncios patrocinados, você consegue ver por produto. Se você for em campanhas, você consegue ver por campanha. Qual eu recomendo? Por anúncio. Por quê? Por anúncio, você não vai ter que ficar acessando uma por uma. Imagina se eu fosse acessar por campanha aqui, ó. Eu ia pegar, ver qual que é o maior investimento. Ah, essa aqui investiu 159, então começar por essa. Ia ter que abrir a campanha, entrar dentro dela, ver os produtos e assim por diante. E aí agora vocês vão aprender o processo de otimização. Porque é isso que acontece depois de fazer a criação ou de fazer qualquer campanha de ads, tá bom? Então, criou a campanha de ads, o que você vai ter que fazer no futuro, e esse é o processo contínuo, otimizar, beleza? Então, você vai vir aqui, ó, 156,19, e aí você vai abrir a campanha, se você escolher esse caminho, né? Percebe que dentro da campanha, todas elas têm alguns dados aqui específicos. O orçamento diário que ela possui, ou seja, quanto ela pode gastar por dia. O orçamento, o ACOS objetivo, que é o dado mais importante da campanha. Por quê? O ACOS objetivo ele funciona como regulador de gasto dessa campanha. Em qual sentido? Lembra que o ACOS ali no começo era o retorno por publicidade? Então, se o ACOS de 7 significa que você investiu 7 e retornou 100. Pensa aqui que eu estou disposto, por exemplo, a colocar um ACOS de 100%. Vamos supor que eu mude isso aqui de 5 para 100. O que que isso me diz? O que que isso fala para mim? Que eu estou disposto a gastar 100 para receber 100. Ou seja, lucro nenhum. Eu, inclusive, vou estar num prejuízo muito grande, porque tem as tarifas do Mercado Livre e assim por diante. Então, qual que é a grande lição aqui sobre como você reduz ou aumenta uma campanha? Através do ACOS objetivo. Então, quanto maior, mais você quer entregar. E aí você vê como o Mercado Livre é sacana, porque ele coloca ó, a competitividade, ou seja, você está mais competitivo, você vai impulsionar mais seu anúncio. Mas isso não é verdade. Competitividade não é uma coisa boa nesse sentido, porque significa, ou de maneira breve, que você está disposto a gastar mais. Então você está disposto a ter um retorno por investimento pior. E isso não é uma coisa que a gente quer aderir para a grande maioria das nossas campanhas.
Então, qual que é a lição aqui? Depois que eu fiz a criação das minhas campanhas, então vamos supor, peguei uma conta que não tinha nenhuma campanha, criei várias campanhas com 80, 50, 40 anúncios, um orçamento de R$ 50 e um ACOS objetivo de 5%. Vou otimizar minha campanha a nível de produto. Tem um produto lá que está gastando muito. Então, vamos supor, nessa aqui a gente tem 8 produtos patrocinados. Ela gastou 159. Aí, ó, você pode ver aqui pela curva de investimento, ó. Tá vendo que nos últimos dias, ó, ela está investindo nada? Ou seja, o ACOS objetivo, provavelmente dela, até caiu referente ao que estava aqui. Porque antes estava gastando, aí daí você percebe, ó. A campanha morreu, basicamente. Ela não está investindo mais nada. O que que você faria então? Criei minhas campanhas. Tem um produto dentro dessa campanha aqui que está investindo muito, né? Então, entrei aqui, ó, investimento. Vamos filtrar do maior para o menor, né? Que todas as campanhas têm filtro. E aí você vai ver qual o seu anúncio que mais investiu dentro dessa campanha. Porque se a campanha, por exemplo, o cliente solicitou um ACOS entre 5 e 6, e o seu ACOS está em 14,75 na sua campanha que mais gastou, essa campanha é a que mais vai puxar o seu ACOS para cima. Então você precisaria começar otimizando por ela. E aí você começa a perceber, ó, esse produto aqui investiu 14, mas ele retornou 236, ó. Ou seja, o ACOS dele está em 5%. Esse aqui também. E aí, ó, você vai vendo os outros, eles só investiram e não converteram. Por exemplo, esse investiu R$ 10,42 e não converteu nada. Ou seja, como que você otimiza essa campanha aqui? Você pegaria o MLB desse produto, você iria no painel de publicidade e você vai na parte de criar campanha. Por que que você está fazendo isso? O investimento não é o dado mais importante? Sim. O segundo produto que mais investiu está fora do ACOS que eu acabei de falar que seria fictício. Por que que eu sei que ele está fora? Porque ele investiu 10 e não retornou nada. Percebe que o ACOS desse item nem existe. Por quê? O ACOS ele só existe a partir do investimento dividido pela receita. Se a receita é zero, isso aqui dividido por zero dá erro. E aí, ó, você tem um ACOS zerado, entendeu? Então, às vezes, não é legal nem se guiar pelo ACOS, e nem por algumas métricas aqui, como investimento, como impressões ou cliques. O ideal é que você sempre seguir por investimento. Porque vamos supor que eu estivesse otimizando por ACOS, ó, para mim essa campanha está toda perfeita, porque ou o produto não tem ACOS, ou ele está dentro de um ACOS de 3, ou um ACOS de 5, tacos de 3 e assim por diante, tá bom? Então você precisaria remover esse item da campanha. Você vai aqui dentro da criação de campanha que eu comentei, vem aqui em seguinte, você vai pesquisar esse SKU aqui dentro do seu painel, né? Então é só copiar esse código aqui que eu coloquei, esse código aqui, ó, dentro da campanha aqui, ó, e buscar ele, que é o código MLB. O MLB é o identificador do anúncio. Então, venda nos últimos 30 dias, teve zero. E ele investiu R$ 10. Ele está atrapalhando a performance da campanha. Por quê? O primeiro produto investiu 14. O segundo investiu 10. O terceiro, que vendeu R$ 100, investiu R$ 3. Ou seja, o investimento que poderia estar indo para esse item está indo para esse. E ele não está retornando nada. Então, eu preciso otimizar essa campanha. E o que eu falei que é a otimização? Você reduz o que está mal e você aumenta o que está bom. Concorda que a partir do momento que eu tirar esse produto de dentro da campanha, eu estou reduzindo o que está mal e naturalmente eu já vou aumentar a entrega desse produto que está bom? Então é exatamente isso. E aí, como que eu vou reduzir o que está mal? Só lembrar da primeira regrinha. ACOS objetivo. O ACOS objetivo é quanto eu estou disposto a gastar. Então, se com um ACOS de 5% e com um orçamento de 110, ele está me mostrando que ele gastou 10,42 e retornou nada, nessa nova campanha que eu estou criando, se eu quero reduzir a entrega dele, o ACOS meu precisa ser menor que 5. Não concorda? Porque o ACOS atual dele já é 5 e ele está performando mal. Então eu colocaria, por exemplo, um ACOS de 3. Lembrando, não tem como colocar ACOS de 2 nem ACOS de 1. O mínimo é 3. E aí o orçamento diário você pode até manter o mesmo. Porque sempre lembre disso. O ACOS, ele é o dado mais importante. Então ele vai ser o que vai balizar o seu investimento.
Ele é como se fosse uma válvula que regula uma torneira. O orçamento diário, ele é a água que consegue correr por essa torneira. E esse aqui é a válvula. Quanto menor é o seu ACOS objetivo, mais fraco o seu orçamento diário vai sair. Quanto maior o seu ACOS objetivo, mais rápido o seu orçamento diário vai sair. Se eu colocasse 100% de ACOS objetivo, esse valor provavelmente seria investido até amanhã. Isso que eu estou ativando a campanha 2h50 da tarde. Se eu colocar 3% aqui, ó, você vê você vai ver o efeito disso. O produto ele vai reduzir a entrega de uma maneira muito legal. E se ele tiver saída, vai ser porque realmente o público que está entrando nele é mais qualificado. E esse é o grande ponto do Ads. A otimização tem que rolar nesse sentido. E aí você pode até colocar um nomezinho para se ajudar, né, a localizar. Então, gastou muito. E aí colocar o MLB do item, criou a campanha. Lembrando, se quiser colocar um orçamento menor, R$ 55, R$ 30, R$ 20, pode colocar. Mas via de regra, para contas que entregam pouco, nunca quase vai gastar o orçamento diário completo. Por exemplo, dessa campanha é R$ 110. Ó. Se você for olhar o dia que mais investiu aqui, ó, R$ 15,96. Ó. É só você selecionar a métrica que você gostaria de ver e passar o mouse por cima dos dias. Ó. Então, você vê que com ACOS de 5% já está controlando super bem. É muito provável que com ACOS de 3% esse produto nem entregue. E está tudo certo também, até porque ele não está convertendo nada. E aí tudo isso vai depender de alinhamento com o seu cliente ou com a sua própria conta, né? Seja lá o que você está fazendo. Pô, estou disposto que esse produto não entregue nada. E aí vai depender o acompanhamento, entrar no item, etc. Eles deixam aqui que para você otimizar a campanha, você precisaria de entre 10 a 7 dias ali para fazer a otimização. Até porque o ideal não é que você fique mexendo no Ads todo dia. Você tem que dar tempo para o algoritmo entender, trabalhar, reforçar e ir se refazendo e se moldando, tá bom? Porque o algoritmo por si só ele vai se melhorando, tá? Então, quanto mais tempo você deixar um produto rodar dentro do Ads, melhor a possibilidade dele acabar dando certo. Se você ficar interrompendo campanha, pausando, produto perde estoque e volta e assim por diante, a chance do seu resultado ser ruim é muito pequena e é muito grande, aliás. E é mais ou menos nesse sentido, tá bom? E daí algumas curiosidades aqui em relação ao Eds que talvez você não saiba, que seria em relação, por exemplo, ao clique do produto, né? Na primeira aulinha ali, eu coloquei que, vamos supor, se a pessoa pesquisar o item e aí ela clicar no anúncio publicitário, ela gasta, né, o valor. Só que essa aí é uma realidade, só que não é alguma coisa que, tipo assim, seu concorrente possa sabotar. Então vamos supor que eu pesquisei esse Whey aqui. Legal, e ele está patrocinado, ou seja, se eu clicar aqui, ele vai gastar. Se eu fosse um concorrente desse cara, eu não posso ficar fazendo assim, ó, e vai considerar que eu estou clicando diversas vezes dentro do anúncio dele, perfeito? Por quê? Senão ia ser muito fácil de burlar e estragar o Ads do Mercado Livre. Então, como que o Mercado Livre trabalha? Ele tem uma janela de atribuição, que é chamado assim. O que seria essa janela de atribuição? Eu cliquei no item. Se eu cliquei no item e eu sair dele e clicar de novo, ele não conta como se fosse dois cliques, até porque é o mesmo usuário. Se eu clicasse de marcas diferentes, tá tudo certo. Aí ia contar duas vezes. Porém, como eu estou clicando do mesmo PC, eu não estou sabotando esse cara, esse vendedor, tá bom? Eu estou simplesmente acessando o anúncio dele. E aí você tem a possibilidade de que até em 30 dias, tá? Então o seu clique ele vale ou para 30 dias ou para 14 dias. Eu não me recordo direito, mas depois qualquer coisa é só pesquisar ou perguntar para o chat GPT. Janela de atribuição, Mercado Livre Ads. E aí ele vai te mostrar. Eu imagino que seja 14, tá? Mas não tenho certeza. Se eu comprar dentro desses 14 ou 30 dias, ele vai considerar como uma venda publicitária, tá bom? E aí, uma outra distinção, que também é uma curiosidade,
Dentro do ponto de interrogação aqui, ó, você vai ver vendas diretas e indiretas, ou seja, eu tive 110 vendas diretas e 60 vendas indiretas dentro do produto Ads aqui. O que que acontece isso aqui? O que que seria uma venda direta? Venda direta, explicação simples aqui. Produto patrocinado. Cliquei, comprei. É isso. Isso é uma venda direta. Eu peguei o anúncio patrocinado, eu cliquei no produto patrocinado e eu converti aquele mesmo anúncio. Venda indireta. A pessoa acessou meu produto pelo produto patrocinado. E depois ela veio aqui em ver mais produtos pelo vendedor, ou eu estou vendendo algum desses anúncios que estão abaixo, etc. Ó, e pode ver também, isso aqui também é patrocinado, ó. Então também tem essa oportunidade aí. Vamos supor que esse vendedor aqui sou eu. A pessoa clicou num outro anúncio meu, tipo assim, ó, o que trouxe ela para minha loja foi esse anúncio patrocinado. Depois ela veio aqui em ver mais produtos do vendedor, clicou em algum outro aqui e comprou o produto. Depois que ela comprou o produto, isso é uma venda indireta, ou seja, ela clicou em um anúncio, mas ela foi levada até outro anúncio pelo seu espelho publicitário, beleza? E ela acabou comprando ali. E foi pela própria navegação dela, às vezes pela própria vontade do consumidor, beleza? Então, não significa que ela clicou em dois produtos patrocinados. Só significa que ela clicou em um patrocinado e depois isso levou ela até um outro anúncio que você tinha dentro da sua conta e ela fez a aquisição. Nesse caso, a janela de atribuição é a mesma coisa. Então, são essas as dúvidas. Sempre que for criar uma nova campanha, é aqui. De forma geral, a gente sempre cria campanhas com 5 ou 7% de ACOS objetivo e sempre pensa no sentido assim: quanto mais a conta já é posicionada, ou o produto é posicionado, mais fácil vai entregar. Então vamos supor que aquele produto aqui que eu pesquisei, que é aquele whey ali super bem posicionado, eu conseguisse ganhar ele e começasse a investir. Se eu começasse a investir nele, ele ia gastar muito, porque ele já é um produto muito procurado em uma categoria muito procurada, entende? Então, mesmo que eu colocasse um ACOS de 3%, ia gastar meu orçamento muito fácil. Porque eu estou num produto extremamente bem posicionado. Agora, numa caneta própria, de bingo, né? Pô, acabamos um produto artesanal, como velas aqui também. Isso é muito mais tranquilo. Se eu colocasse um ACOS de 10%, já ia gastar um valor razoável aqui. Mas eu sei que eu não preciso disso, porque o nosso produto é nichado. Então vai depender muito de conta para conta, cliente a cliente. O Ads ele não tem uma receita certa. É criar a campanha, ver o reflexo dessa campanha e aí em cima disso você realizar as otimizações. Gastou muito, cria uma nova campanha, reduz o ACOS daquela campanha. Então vamos supor que a gente fosse entrar aqui por produto agora, né? Então, não fazendo por campanha. Estamos aqui no painel de anúncios patrocinados dentro de publicidade. Eu vou filtrar aqui o maior para o menor investimento. Então, o meu maior investimento que eu tive, ó, é desse carinha aqui, caneta Pinguelô XYZ. Se eu clicar aqui, ó, eu já sou levado para a campanha, tá bom? Então, ó, você vê que aqui, o que que abriu? A minha campanha. E aí você já consegue verificar aqui, ó, pô, investimento de R$ 44, ele está numa campanha com outros 14 anúncios. Ah, legal. Mas ele, tipo assim, será que ele está atingindo o potencial dele 100%? Até porque, ó, se eu pegar aqui o produto que mais investiu, vamos ver qual que foi. Não foi ele, tá vendo? Então, talvez ele esteja numa campanha que não é exatamente o perfil desse anúncio. Até porque nos últimos 30 dias ele tinha gastado um valor muito maior, tá bom? Então, pô, ele tinha gastado aqui R$ 134. E agora, dentro dessa campanha, eu vou pesquisar o MLB dele aqui, ó. Ele está gastando apenas R$ 7,43. Claro que ele está com ACOS muito bom. Mas os outros também estão, ó. Mas tá vendo que, tipo assim, tem uma galera que está sendo ignorada aqui? Porque isso aqui também é uma coisa que precisaria reavaliar. Tanto os itens que estão entregando muito e dando um retorno baixo,
Quanto itens assim, ó, produto investiu 19 centavos, tá com tacos de 0,59, ou seja, a cada 59 centavos que eu estou investindo, retorna os 100 reais para mim. Esse aqui, a cada 1 centavo que eu estou investindo, retorna 100 reais. Ou seja, será que eu não consigo posicionar esses outros produtos numa campanha no qual eles vão entregar um pouco mais? E aí eu deixo espaço orçamentário para esses que já estão indo bem gastarem mais, e eu realoco esses que eu posso fazer irem ainda melhor em uma outra campanha. E é isso que você vai fazer nessa otimizaçãozinha dia a dia, assim. Pô, vamos pegar aqui esses anúncios, criação de campanha, igual aquilo ali que eu coloquei, pesquisa os MLBs que você gostaria de realocar em outras campanhas, faz a criação da campanha. Então só que nesse caso aqui, ó, totalmente o contrário, né? Percebe? Porque dentro do Acos Objetivo que eles estão agora, eles estão entregando muito pouco, certo? Ou seja, nesse caso aqui você quer aumentar a entrega desses produtos. O ideal é que você reduza o Acus objetivo em relação ao que ele trabalha hoje? Não, porque o Acus objetivo é aquela história. Quanto menor, menos vai entregar. Quanto maior, mais vai entregar. Então, se eu quero aumentar a entrega desses produtos, nem que eu tenha que aumentar marginalmente ali a entrega do Eds a nível de Acus, eu preciso realizar essa ação. Então, essa campanha está com 3% de Acus. Eu vou fazer aqui uma campanha com 5%, por exemplo, e 75% de orçamento diário. Novamente, não se apegue ao orçamento diário. Produtos, colocar aqui para entregar mais. E aí eu sei até para que eu criei essa campanha. São itens bem vendidos para entregar mais. Nesse caso aqui, só de eu realocar eles em outra campanha, eu já estou fazendo com que eles entreguem mais. E esses aqui que estão nessa campanha também. E aí eu posso até evoluir o Acus marginalmente desse aqui também. Então de 3 vai para 4%. Já que a campanha está performando super bem, não tem objetivo do porquê não. Beleza? E aí, o restante aqui da galera, se eu atualizar a página, ó, eles já vão ter saído. E vai sobrar só esses outros itens aqui. Eu posso até realocar eles em uma nova campanha, se eu quiser, para que eles também entreguem de uma forma mais saudável. E assim por diante. Esse é o processo de otimização. Não precisa fazer todo dia, é uma coisa que você avalia, pode avaliar aqui só os produtos que estão performando pior, por exemplo. Então, eu cliquei no painel de produtos. O produto está com 12%, 19%. Está dentro da minha estratégia? A nível de ACOS? Não. Está dentro da minha estratégia a nível de tacos? Também não. Então reposiciona ele, faz uma campanha com ACOS menor e assim por diante, beleza? É isso.